As forças russas lançaram uma série de ataques com mísseis e drones na noite de 2 e 3 de dezembro. Oficiais militares ucranianos relataram que as forças russas lançaram 12 drones Shahed de Primorsky, Akhtarsky, Krasnodar Krai e um míssil KH-59 do Oblast de Belgorod, e que as defesas aéreas ucranianas abateram a maioria, cerca de 10 drones, sobre os oblasts de Mykolaiv e Kremenevsky, bem como o míssil KH-59. Segundo o próprio ministro russo, contrariando as afirmações ucranianas de que teria abatido quase todos os equipamentos russos, as forças russas lançaram os drones em ondas diretas e obtiveram sucesso contra o importante comando ucraniano no oblast de Dnipropetrovsk, depósito de combustível perto de Mihorod, oblast de Poltava e cidade de Kremenevsky, destruindo também um depósito de munição no oblast de Mykolaiv. Isso mostra que a guerra aérea russa e a artilharia antiaérea ucraniana estão mais ativas do que nunca, travando uma batalha incansável para afastar o pesadelo que está por vir neste inverno rigoroso que se aproxima, enquanto ambas as frentes lutam por melhores posições e condições na guerra, visando então melhorar tanto seu arsenal, que encontrou terríveis níveis de dificuldades, quanto seu pessoal militar. O presidente russo Vladimir Putin ordenou na última sexta-feira, 1º de dezembro, que os militares do país aumentassem o número de soldados em quase 170 mil militares, para um total de 1,32 milhão, enquanto a ação militar de Moscou na Ucrânia continua em seu 22º mês. O decreto de Putin foi divulgado pelo Kremlin na sexta-feira e entrou em vigor imediatamente. Eleva o número total de militares russos para cerca de 2,2 milhões, incluindo 1,32 milhões de soldados. É a segunda expansão do exército desde 2018. O aumento anterior de 137 mil soldados ordenado por Putin em agosto de 2022 colocou os militares em cerca de 2 milhões efetivos e cerca de 1,15 milhões de soldados. O ministro Sergei Shoigu disse ainda que a ordem não implica qualquer expansão significativa do recrutamento, afirmando no comunicado que o aumento aconteceria gradualmente através do recrutamento de mais voluntários. O ministério citou o que chamou de Operação Militar Especial na Ucrânia e a expansão da OTAN como as razões para o aumento. O reforço das tropas russas foi uma resposta apropriada às atividades agressivas do bloco da OTAN. Em dezembro passado, o ministro da Defesa da Rússia declarou ainda que o país precisava de uma força de 1,5 milhão de homens para garantir o cumprimento das tarefas que garantem a segurança da Rússia, mas não disse quando os militares atingiriam esse tamanho. O Kremlin considera anteriormente que o tamanho das suas forças armadas era suficiente, mas o cálculo mudou depois que as esperanças de uma vitória rápida sobre o seu vizinho foram destruídas pela feroz resistência ucraniana. No meio das contínuas hostilidades, a dimensão das baixas militares russas e ucranianas permanece incerta. Os militares russos confirmaram apenas pouco mais de 6 mil baixas militares, mas as estimativas ocidentais são muito mais elevadas. Em outubro, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a Rússia provavelmente sofreu entre 150 mil a 190 mil baixas permanentes, um número que incluía soldados que foram mortos ou feridos permanentemente. As autoridades russas empreenderam vários esforços para impulsionar o exército. Em agosto de 2022, por exemplo, Putin ordenou um aumento no tamanho das forças armadas russas para 1,15 milhão a partir de 1º de janeiro de 2023. No mês seguinte, ordenou a mobilização de 300 mil reservistas para reforçar as suas forças na Ucrânia. Esse número é contado como parte da força militar atual. Nosso canal na KOS TV está crescendo, uma das maiores plataformas de vídeo do mundo,
que entrega segurança e credibilidade a quem assiste e trabalha com conteúdo digital, principalmente na área de geopolítica e segurança. E agora temos uma novidade: abrimos um canal VIP exclusivo para você ficar perto dos principais acontecimentos pelo mundo em tempo real. Para entrar, basta se inscrever no canal Área Militar na COS TV com o link que deixamos aqui nos comentários e acesse o canal VIP dentro do Área Militar com as chaves de acesso que deixamos em nosso novo vídeo sobre o avanço de Israel em Gaza e ganhe recompensas. É notório que as Forças Armadas Conjuntas da OTAN estão sendo construídas perto das fronteiras da Rússia e onde estão implantados sistemas adicionais de defesa aérea e armas de ataque mais robustas. Segundo a própria Rússia, o potencial das forças nucleares táticas da OTAN está aumentando. O Kremlin considerava anteriormente que o tamanho das suas forças armadas era suficiente, mas o cálculo mudou depois que as esperanças de uma vitória rápida sobre o seu vizinho foram destruídas pela feroz resistência ucraniana. Embora Putin tenha dito que não havia necessidade de reunir mais e mais militares, como na última convocação de reservistas, o seu decreto de mobilização é ilimitado, permitindo aos militares convocar reservistas adicionais quando necessário. Esse decreto também proibiu os soldados voluntários de rescindir os seus contratos. As autoridades regionais tentaram ajudar a reforçar as fileiras, formando batalhões de voluntários para serem destacados para a Ucrânia. Em todo o vasto território da Rússia, está em curso há meses uma campanha para atrair mais homens para o alistamento, com anúncios a prometerem bônus em dinheiro, recrutadores a fazerem chamadas não solicitadas a homens elegíveis e gabinetes de alistamento a trabalharem com universidades e agências de serviço social para atrair estudantes e desempregados. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e o político mais ativo nas redes sociais contra o Ocidente, Dmitry Medvedev, disse na sexta-feira que mais de 452 mil homens se alistaram no exército como soldados contratados neste ano. Alguns relatos da mídia e grupos de direitos humanos afirmam que as autoridades russas também ofereceram anistia aos prisioneiros em troca de uma missão militar. Ou seja, os soldados foram contratados e depois a Rússia quebrou os contratos, dizendo que eles não poderiam mais romper os contratos. Estes esforços somam-se ao recrutamento regular, que convoca cerca de 120 mil a 140 mil homens 2 vezes por ano para um período de serviço obrigatório de 1 ano. As autoridades insistem que os recrutados para o serviço obrigatório não sejam enviados para a Ucrânia. O recrutamento russo obrigatório funciona assim. Os militares russos reúnem recrutas 2 vezes por ano, começando em 1º de abril e 1º de outubro, e quem decide o quantitativo são os censos e consensos do governo. Por exemplo, durante o último outono russo, ou seja, no início deste ano, Putin ordenou o recrutamento de 130 mil recrutas. Já a primavera, o número foi para 147 mil recrutas. No recrutamento, todos os homens russos com idades compreendidas entre 18 e os 27 anos devem servir 1 ano no exército. Mas uma grande parte evita o recrutamento por motivos de saúde ou por adiamentos concedidos a estudantes universitários. A porcentagem de homens que evitam recrutamento é particularmente grande em Moscou e em outras grandes cidades. Em 2023, as autoridades aumentaram o limite máximo de idade para o serviço obrigatório para 30 anos, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, para tentar recuperar o contingente chamado de escape de recrutamento. O aumento no recrutamento se soma e se justifica às perspectivas das próximas eleições na Rússia. Tudo indica que as Forças Armadas da Federação Russa poderão lançar uma ofensiva mais ampla após a esperada vitória de Vladimir Putin nas eleições presidenciais de março de 2024. De acordo com as previsões da mídia americana, as ações das tropas russas se intensificarão na primavera de 2024. Mas o Ocidente continua a esperar uma forte resistência do exército ucraniano, que terá vantagem do lado defensor.
É interessante observar agora que os meios de comunicação ocidentais, principalmente a CNN, tenham agora começado a falar sobre as Forças Armadas da Ucrânia estarem na defensiva, e apenas recentemente foi promovido o ponto de vista de que a contraofensiva do exército ucraniano traria a Kiev quase o controle sobre a península da Crimeia. No final das contas, essas previsões dos analistas ocidentais revelaram-se irrealistas com a entrada do inverno. A propósito, as tropas russas já lançaram uma ofensiva ativa. Não tiveram de esperar pelas eleições presidenciais de março de 2024. Só nos últimos dias foram feitos progressos significativos em diversas áreas, e o exército ucraniano é agora forçado a se defender, e o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mudou significativamente a sua retória de guerra. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis. Tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E se gostou dessa análise e quer continuar recebendo mais vídeos, então se inscreva e ative o sino de notificação.